muito bom estar com você agora. Meu nome, Alberto Borges Matias, eu sou professor doutor pela Universidade de São Paulo, livre docente em finanças, em banking, sou consultor do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Bradesco, do Itaú, do HSBC, do Santander, do Banco Martins, Magazine Luiza e outros. Sou autor de diversos artigos nacionais e internacionais e publicações nacionais. A minha atuação é essencialmente em finanças. E um dos grandes tópicos de finanças é essa nossa disciplina de hoje, administração do capital de giro. A estrutura dessa nossa disciplina hoje é falarmos um pouco sobre os fundamentos da gestão do capital de giro, a gestão de recebíveis, crédito e cobrança, a gestão financeira de estoques e logística, fontes de financiamento para capital de giro, gestão da tesouraria e gestão estratégica do capital de giro. Observe que nós temos bastante assunto para hoje. Em fundamentos da gestão do capital de giro, estaremos falando de alguns conceitos básicos na gestão do capital de giro, na gestão financeira do curto prazo. Uma situação normal é: aumentei as vendas, aumentei o faturamento, mas estou endividado e sem dinheiro. O que aconteceu? O empresário busca aumentar o seu negócio e, de repente, ele quebra. Como é que isso pode acontecer? E é normal. A resposta está na gestão do capital de giro, em como ele administrou esse capital. E um problema na administração do capital de giro é que o capital de giro gira e eu não o enxergo normalmente. Então eu preciso ter controles internos na organização que me permitam fazer essa avaliação. E, sendo de banco, eu preciso estar avaliando como é que esse meu cliente está administrando seu capital de giro. Sendo seu fornecedor, também preciso estar fazendo essa avaliação, mas muitas vezes não a faço. O que é o capital de giro? O capital de giro é o capital financeiro que gira na empresa. Como é que gira? Vamos pegar o giro do negócio. Nós temos a empresa comprando mercadorias dos fornecedores, matéria-prima ou produtos acabados. O fornecedor vai entregar essa mercadoria na empresa contra um pagamento futuro. Então, até aí eu não tenho desembolso, eu tenho um prazo. Então, essa mercadoria vai para a empresa, ela entra como fornecedor a pagar e na outra ponta ela entra como estoque. Estoque de matéria-prima, que depois na produção vai virar estoque de produto acabado, estoque de produto em processo e estoque de produto acabado. Esse estoque de produto acabado, ele depois vai sair de estoque e vai ser vendido a prazo para o cliente e vai gerar uma conta de clientes a receber. Sai de estoque e entra em clientes a receber. Quando eu receber, então ele entra em disponível e aí eu vou pagar ao fornecedor que me fornece mais mercadoria, que eu processo a mercadoria, vendo a clientes a prazo, recebo e pago. E vou fazer de novo. Então o segredo qual é? Administrar o giro para não parar o giro. A empresa começa a entrar em dificuldades financeiras quando começa a ter problema em algum desses componentes de giro. Se a conta que eu devo ao fornecedor, ela vencer antes que eu receba dos meus clientes, então eu preciso de recurso. Esse recurso financeiro pode ser obtido junto a instituições financeiras, junto a agentes que vão me financiar essa necessidade de capital de giro, ou através do capital próprio que não esteja investido a longo prazo, que é o capital de giro próprio. É isso que nós vamos estar discutindo hoje. Este quadro apresenta para você uma revisão daqueles tópicos de contabilidade, para que você veja isso que eu estou colocando de gestão do capital de giro, é onde se reflete contabilmente. Então nós temos no balanço patrimonial o ativo circulante e o passivo circulante, que são os dois grandes blocos de conta envolvidos na administração do capital de giro. Lembre-se, no ativo circulante eu tenho lá disponível, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e estoque. E no passivo circulante eu tenho fornecedores, empréstimos de curto prazo, duplicatas descontadas, salários a pagar, encargos e tributos a pagar. Esses dois grandes blocos são os blocos envolvidos na administração do capital de giro.
A gestão do capital de giro diz respeito à administração dos elementos de giro, que são esses que eu acabei de falar, no ativo circulante, o gerenciamento de caixa, o nível de crédito, o nível de estoques, e na ponta do passivo circulante a estrutura dos passivos correntes, como financiamentos, como fornecedores, como outras contas a pagar. O objetivo da gestão do capital de giro é gerar valor com esses elementos de giro. Eu tenho que, na ponta do ativo circulante, por exemplo, em crédito, conseguir ter um retorno financeiro maior do que o custo do recurso que eu capto junto a fornecedores ou junto a instituições financeiras. O capital de giro líquido representa os recursos de longo prazo demandados pela firma para financiar suas necessidades operacionais. Observe esse quadro. Eu tenho lá o ativo circulante, tenho o passivo circulante, não é? E tenho esta diferença em vermelho como o capital de giro líquido. Não é? O capital de giro líquido é, portanto, o ativo circulante menos o passivo circulante. Representa os recursos de longo prazo, quer de exigíveis a longo prazo, quer de patrimônio líquido, aplicados no ativo circulante. O capital de giro líquido pode ser positivo ou negativo. Se eu tiver um ativo circulante maior do que um passivo circulante, eu tenho um capital de giro líquido positivo. Se eu tiver um capital de giro líquido negativo, é porque o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Quanto maior o capital de giro líquido, em tese, menor o risco de insolvência. Eu digo em tese porque eu tenho que analisar a tipologia financeira daquela empresa. Então vejam, eu tenho aí o capital de giro líquido positivo, veja o vermelho, do capital de giro líquido positivo. E tenho o capital de giro líquido negativo, em vermelho a deficiência de aplicação de recursos de longo prazo. Então, na verdade, se você olhar o capital de giro líquido negativo, você vai ver que eu tenho recursos captados a curto prazo, no passivo circulante, sendo aplicados a longo prazo, no realizável a longo prazo ou no ativo permanente. Então perceba, capto o recurso de curto prazo e aplico a longo prazo. Veja a observação de risco. Capital de giro. O capital de giro próprio são os recursos próprios financiando os ativos correntes. Então o que eu tenho? Eu tenho capital de giro próprio como capital próprio da organização, que é o patrimônio líquido, menos o realizável a longo prazo e menos o ativo permanente. Então, do recurso próprio, eu tiro o ativo permanente e tiro o realizável a longo prazo. Qual é o demonstrativo que apresenta a situação de giro da empresa? O capital de giro líquido, também chamado de capital circulante líquido, é apresentado na demonstração de origens e aplicações de recursos, vulgarmente chamada de DOAR. Ali na DOAR, eu tenho as origens de recursos e as aplicações de recursos que geraram aumento ou subtração do capital circulante líquido ou do capital de giro líquido. O ciclo operacional de uma manufatura considera a compra da matéria-prima, o início de fabricação, o fim de fabricação, as vendas e o recebimento de vendas. Aí eu tenho o prazo médio de estocagem de matéria-prima, o prazo médio de fabricação, o prazo médio de estocagem de produtos acabados e o prazo médio de recebimento das vendas. O nível satisfatório de capital de giro é o nível para sustentar a atividade operacional. Tenho ainda o ciclo econômico e financeiro. O ciclo econômico. Eu tenho o prazo médio de estocagem, o prazo médio de fabricação e o prazo médio de estocagem de produto acabado. E no ciclo financeiro eu desconto o prazo médio de pagamento das compras. Então, dentro da empresa, quando eu compro aquela matéria-prima, eu tenho o recebimento da matéria-prima a prazo, e aí eu vou começar a contar prazo na fabricação dos produtos e depois no estoque para venda, na venda ao cliente. Então, isso é o período que eu considero dentro da empresa. Descontado o prazo médio para pagar essas compras para os fornecedores, eu tenho o ciclo financeiro, ou seja, quantos dias eu preciso bancar do capital de giro. E essa bancagem pode ser feita através de instituições financeiras ou através de recursos próprios não aplicados a longo prazo pela empresa, ou seja, o capital de giro próprio. Como é que eu diminuo o ciclo de caixa? Se eu tenho uma necessidade de caixa de 100 dias, como é que eu vou diminuir de 100 para 80 dias, para 60 dias?
Eu posso aumentar o prazo de pagamento, vou negociar com os fornecedores uma ampliação de prazos. Posso diminuir o prazo médio de estocagem, então vou fazer um trabalho interno vislumbrando a necessidade de redução da estocagem na empresa, e posso reduzir o prazo médio de recebimento de vendas. Só que muitas vezes a redução do prazo de recebimento de vendas pode implicar uma redução das vendas, então eu preciso tomar cuidado. Mas reduzir o nível de estocagem da organização é um item importante que daqui a pouco nós entraremos em mais detalhes. Vamos pegar um caso. Nós temos aí, veja, estoques de 200 mil, vendas por dia de 2.777,77. O prazo médio de estocagem, eu divido os estoques pelas vendas diárias. Olha, eu quero saber aquele estoque que eu tenho há quantos dias de venda ele se refere. Só que essas vendas são relativas ao custo da mercadoria vendida, porque o estoque está a preço de custo. Então eu vou dividir estoque pelo custo da mercadoria vendida por dia. Então, dividindo 200 mil por 2.777,77, eu tenho 72 dias. O prazo médio de pagamento é relativo ao que eu devo aos fornecedores versus as minhas compras diárias. Se eu dividir o que eu devo ao fornecedor versus aquilo que eu compro por dia, eu tenho então o prazo médio de pagamento. 300 mil no caso, que eu devo a fornecedores, menos 10 mil de compra por dia, eu tenho aí 30 dias. Prazo médio de recebimento de vendas. Eu vou considerar o que eu tenho a receber dividido pelas minhas vendas diárias. E aí eu tenho então o prazo médio de recebimento de vendas. O ciclo financeiro. O ciclo financeiro é um conceito importante. Então, nesse caso que nós consideramos, eu tenho um prazo médio de pagamento de 30 dias. Então, o fornecedor me entregou a mercadoria para pagar em 30 dias. Estocagem, eu estou levando 72 dias da entrada da matéria-prima até a venda daquele produto. E depois eu tenho mais um prazo médio de recebimento de vendas de 24 dias. Então, veja, 72 dias de estocagem mais 24 para receber é o período que eu transito dentro da empresa. 72 mais 24, menos os 30 que eu tenho para pagar, eu tenho um ciclo financeiro de 66 dias. O que significa 66 dias? Está faltando na minha operação 66 dias de financiamento. E onde eu vou buscar o dinheiro para bancar esse financiamento? Posso captar junto a instituições financeiras ou junto aos recursos próprios não imobilizados. Como é que eu pioro a situação da minha empresa? Imobilizando. Se eu imobilizar, eu reduzo o capital de giro próprio e conduzo a empresa a buscar mais recursos junto a instituições financeiras. E isto costuma ser normal. Dentro, então, da gestão do capital de giro, eu tenho dois blocos que são importantes para serem separados. Um é o capital de giro operacional e outro o capital de giro financeiro. No capital de giro operacional, eu vou atuar com aqueles itens de ativos circulantes e passivos circulantes que são inerentes à própria operação da empresa. Veja nesse slide. No ativo circulante operacional, eu tenho contas a receber e estoque. E no passivo circulante operacional, eu tenho fornecedores, salários e encargos. Então, as origens operacionais e recursos da empresa são fornecedores e contas a pagar, provenientes de impostos a pagar e salários a pagar. E as aplicações operacionais, elas são derivadas de contas a receber e de estoque. Então, veja, eu estou captando recurso de fornecedor, de impostos enquanto eu não pago, de salários enquanto eu não os pago, e estou aplicando em clientes, estou aplicando em estoque. Então, eu tenho aí um balanceamento de contas. A necessidade de capital de giro, ou necessidade de investimento em capital de giro, como alguns bancos chamam, é a falta de sincronização temporal entre produção, venda e recebimento. Veja, se eu estivesse produzindo, estocando, vendendo a prazo, no mesmo período que eu teria para pagar ao fornecedor, a minha necessidade de capital de giro seria zero. Então, a falta de sincronização é que me leva a uma necessidade de capital de giro. Tendo um conhecimento integrado da evolução do negócio para dimensionar a necessidade de capital de giro, é que eu consigo efetivar o controle desse capital de giro até para a sua redução, se for necessário. Reduzir a necessidade de capital de giro não é essência, eu posso ganhar dinheiro com esse capital de giro. O comércio no Brasil ganha muito dinheiro com a necessidade de capital de giro financiando seus clientes.
Então, a necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. É contas a receber mais estoque, mais outros ativos circulantes operacionais, menos fornecedores, salários, encargos e outros passivos circulantes operacionais. Então, se eu fizer ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, eu tenho a necessidade de capital de giro da organização. A necessidade de capital de giro, ela incorre em um custo financeiro, quando ela é bancada por empréstimos, duplicatas descontadas, ou um custo de oportunidade, quando ela é bancada com recursos próprios, mas ela tem um custo financeiro envolvido, quer sejam recursos terceiros, quer sejam recursos próprios. Então, estou fazendo uma aplicação em necessidade de capital de giro, um investimento no giro da empresa, e esse investimento tem um custo, e ele precisa ter um retorno maior do que esse custo. Então, essa é a essência da administração do capital de giro, gerar valor no investimento em giro daquela empresa. Como é que eu reduzo a necessidade de capital de giro, portanto, da empresa? Eu posso reduzir estoque, então, se eu reduzir estoque, eu diminuo a necessidade de capital de giro. Posso diminuir o contas a receber ou posso ampliar a conta fornecedores através de uma negociação com os fornecedores. Lembro que o problema operacional sempre desemboca num problema financeiro. Então, se alguém operacionalmente fizer uma besteira na empresa, esta besteira na empresa vai significar uma perda financeira, vai impactar o fluxo de caixa. Então, eu preciso ter um controle adequado. Uma área da empresa manter estoque desnecessário pode aliviar a sua situação de produção, mas piora a situação de custo financeiro da empresa. O capital de giro financeiro. O capital de giro financeiro é o complemento dentro do ativo e passivos circulantes. O ativo circulante financeiro, caixa e bancos, aplicações financeiras. E o passivo circulante financeiro, financiamentos e duplicatas descontadas. Então, veja, na ponta ativa eu tenho caixa, bancos e aplicações financeiras. E na ponta passiva eu tenho financiamentos e duplicatas descontadas. Então, eu capto recursos para estar aplicando no caixa ou fazendo aplicações financeiras ou fazendo financiamento de duplicados a receber e estoques. As origens desse ciclo financeiro são financiamentos bancários, duplicatas descontadas, e as aplicações são caixa e bancos, né, disponível, e aplicações financeiras. O saldo de tesouraria é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Ou seja, caixa e bancos mais aplicações financeiras menos financiamentos e duplicatas descontadas. Na prática, eu tenho muitas empresas com um ativo circulante financeiro maior do que o passivo circulante financeiro, normalmente empresas maiores. Nas empresas menores eu já tenho uma diferença, eu tenho um passivo circulante financeiro, financiamento junto a instituições financeiras e duplicadas contadas maior do que o ativo circulante financeiro. Bom, agora nós vamos entrar dentro do elo do capital de giro em cada uma das partes para podermos fazer a sua administração. Veja, capital de giro gira. O ativo é circulante porque circula. O passivo circulante é circulante porque circula. São itens, são elementos que continuam a girar na organização. Vamos agora então falar de recebíveis, crédito e cobrança, do contas a receber por parte da empresa. O crédito diz respeito à troca de bens presentes por bens futuros. O meu cliente quer aquela mercadoria agora para pagar depois, porque ele precisa daquela mercadoria para vender a seus clientes. Então, o que eu tenho no processo de crédito? Eu tenho o tomador da mercadoria e tenho o financiador. Eu estou financiando o meu cliente para poder levar aquela mercadoria. E eu estou financiando com recursos próprios ou recursos terceiros, por exemplo, bancos. Esse crédito pode ser em forma de dinheiro, no caso de instituições financeiras, de produtos ou de serviços. Temos um contrato, esse contrato relativo ao tomador é uma duplicata, uma promissória, um cartão, um cheque pré-datado. Eu tenho aí um documento relativo àquele crédito. Os recebíveis nas empresas podem provir exatamente desses itens: duplicatas, carnês, boletos bancários, notas promissórias, cheques pré-datados e letras de câmbio.
Na política de crédito, se fixa os parâmetros da empresa em termos de vendas a prazo. Eu preciso ter, na definição do crédito, o processo de análise e concessão do crédito, a monitoria e controle e o sistema de cobrança. Eu preciso previamente definir. Obviamente, muitas empresas, o crédito simplesmente acontece, mas ele precisa ser organizado. Padrões de crédito. Os padrões de crédito são os requisitos mínimos para que seja concedido o crédito a um cliente. O que eu vou exigir do cliente para poder a ele dar o crédito? Não basta o cliente chegar e ter intenção de comprar. Eu preciso analisar determinados aspectos daquele cliente para verificar se ele pode levar aquela mercadoria a prazo. Tem que definir políticas de cobrança, estratégias de recebimento do crédito. Passados tantos dias do vencimento, faço o quê? Como é que é o meu processo de cobrança? Os prazos de crédito. Os prazos de crédito são definidos em função de concorrência, de pressão de cliente, de spread financeiro. Por exemplo, eu tenho um comércio, no comércio eu consigo vender uma geladeira, um televisor a 5% ao mês embutido de juros. E me custa, tomando esse recurso em banco, 2. Tem um spread de 3. Então eu posso ter grandes ganhos no financiamento da mercadoria. Problema de insolvência, períodos onde aumenta a insolvência, a perda de crédito, eu acabo reduzindo o crédito com receio. O funding pode ser próprio ou de terceiros, mas eu preciso sempre imaginar isso. Então, uma empresa aceitar crescer sem analisar pode lhe custar a vida. Por quê? Porque eu vou crescer, vou financiar os clientes e depois, quando as contas vencerem de pagamento a fornecedores e banco, eu vou precisar de novas linhas. Se eu não tiver as novas linhas e não as conseguir, estarei com problemas de insolvência. Descontos. Os descontos são definidos em função de um custo de oportunidade com aplicações financeiras com empréstimos. Eu vou dar um desconto ao meu cliente. Ora, posso dar esse desconto se eu receber o dinheiro antes a um custo mais baixo para pagar um determinado financiamento. Então eu tenho que ter uma política de desconto previamente estabelecida. Os objetivos da política de crédito são aumentar as receitas, controlar custos e despesas, tais como gastos de investimento de capital, gastos com investimento em estoque, despesas de cobrança e perdas com insolvência. Tem uma série de informações que precisam ser levantadas para analisar esse crédito aos meus clientes. Então nós temos serviços como os serviços de informação dos SPCs, de proteção ao crédito, normalmente ligado a associações comerciais, o SCI e Serasa, que é uma empresa ligada aos próprios bancos brasileiros. Órgãos de governo, como o CADIM, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, Secretaria da Receita Federal, Central de Risco do Banco Central e grupos setoriais, como da indústria de plásticos, da indústria de cimentos e outras. Tenho que ter informações sobre o cliente através de cadastro, onde eu tenho lá o nome, endereço, documentos, atividade, restrições levantadas como protestos, cheque sem fundo, negativações, análise financeira, vou pegar os demonstrativos financeiros, quer sejam demonstrativos financeiros auditados, quer não sejam auditados, quer sejam inclusive perguntados, mas que têm sua validade. Então aqui eu vou fazer uma análise financeira, que vocês já viram inclusive como fazê-la. Tenho fontes internas de informação, eu tenho já os problemas que eu tive com os meus clientes, que fazem parte hoje da lista negra. Tenho o histórico de relacionamento com aquele meu cliente. E tenho ainda a possibilidade de fazer uma visita ao cliente. A análise das informações de pessoa física gera uma adequação do valor do crédito pretendido ao nível de renda confirmado. Então, o cliente tem uma determinada renda e eu tenho a definição de um limite a ser aprovado. Estabelecimento de níveis máximos de comprometimento da renda. Vou comprometer quanto? 10% da renda, 15% da renda? E possibilidade de apresentar garantidor da operação como uma opção para redução do risco com aquele cliente. Na análise das informações de pessoa jurídica, vou ver a sincronização entre os fluxos de entrada e saída de caixa para pagamento da prestação pretendida. Vou tentar estimar o fluxo de caixa do cliente. Uma análise temporal e setorial dos índices financeiros daquele meu cliente. Volume e frequência de negócio, nível de atividade. Organização e experiência no ramo de atividade, inclusive com contatos informais. A política ela é diferenciada de acordo com o histórico e o rating. Quer dizer, clientes que eu tenha um bom histórico
tem um favorecimento em relação a clientes que eu não tenho histórico. E rating, que é obtido junto a agências, que podem me dar então uma ideia específica sobre a percepção de risco daquele cliente. Risco de crédito é a probabilidade de um tomador de crédito não honrar os compromissos financeiros assumidos. Então, hoje, eu estou prevendo se ele vai ou não honrar os seus compromissos. É a probabilidade de perdas nesses recebíveis. Um cliente que não cumpre os contratos, ele pode ser classificado inadimplente e insolvente. O cliente inadimplente é aquele que atrasa, mas paga. Eu tenho muitos clientes que habitualmente são isso. E eu tenho clientes insolventes. Então eu preciso, nas minhas carteiras, no meu histórico, identificar quais são as características dos clientes inadimplentes e quais são as características dos clientes insolventes. O risco de crédito é detectar com antecedência o causador da insolvência que pode trazer benefícios mensuráveis nos resultados. Então, eu detectando a previsão dessa insolvência, eu vou evitar uma perda. Como é que eu faço isso? Eu vou comparar as características daquele cliente que eu estou analisando o risco de crédito com clientes que no passado me deram prejuízo. Se as características forem similares, este cliente agora tem uma grande probabilidade de se tornar insolvente. As decisões de crédito causam impactos nos ciclos operacionais de caixa. Se eu tiver uma expansão de vendas e não estiver recebendo dos meus clientes, eu tenho um aumento da necessidade de caixa, tenho um aumento da necessidade de capital de giro. Deve-se evitar conceder crédito aos maus pagadores. Isso é óbvio, mas nem sempre é feito. O crédito deve ser segmentado, pessoa física, pessoa jurídica, por produto, para poder ter, inclusive, um estudo de inadimplência e insolvência específico por linha de produto. Identificação de maus pagadores envolve dados históricos, comportamento, indicadores financeiros e registros de negativação. Na análise de risco de crédito, eu posso ter uma análise qualitativa ou uma análise quantitativa. Na análise qualitativa, eu tenho basicamente a análise dos Cs de crédito. Caráter, capital, capacidade, condição, colateral e covenants e conglomerado. O caráter refere-se à intenção do cliente em efetuar o pagamento. Exemplos de indicadores, nos registros no SPC, Serasa, SCI, análise de referências comerciais, fornecedores, clientes, referências bancárias e referências pessoais, para ter uma ideia do caráter daquela pessoa, física ou jurídica, no histórico. Capital, refere-se à condição econômico-financeira do cliente. A condição patrimonial, análise de patrimônio que forneça garantias de lastro para o cumprimento da obrigação. E a condição econômica do cliente. Os indicadores são posses de ativos fixos e outros bens que possam garantir aquela operação. Capacidade. Diz respeito ao desempenho econômico e geração de recursos financeiros futuros. Indicadores para as empresas são fluxo financeiro, receitas, despesas e lucros. Para pessoas físicas, renda disponível, salário, gastos fixos, comprometimento da renda. Condição. São eventos externos, macroeconômicos e suas consequências para o tomador do empréstimo. Indicadores, variáveis econômicas, como por exemplo taxa de câmbio, taxa de juros. Variáveis setoriais, indicadores de expansão da produção ou da demanda daquele setor. E variáveis políticos sociais. Colateral, diz respeito à qualidade das garantias oferecidas. E aqui eu posso ter garantias reais, pessoais ou covenants. As garantias reais são ativos existentes. Eu posso ter uma garantia que é um estoque da empresa. Eu posso ter uma garantia que é um título que a empresa tem, um CDB ou uma cota de fundo de investimento. E posso ter ativos imobilizados, como um prédio, como imóveis, automóveis, que possam garantir aquela operação. As garantias pessoais podem ser aval, podem ser fiança. São garantias que envolvem bens particulares, normalmente dos sócios ou diretores. E os covenants são cláusulas condicionantes de gestão expressas no contrato. Então, por exemplo, se aquele cliente obtiver recursos meus, eu não quero que ele, durante o período do empréstimo, faça distribuição de resultado. Não quero que ele faça novos investimentos em ativos permanentes. Quero que ele mantenha um índice de liquidez definido e assim por diante. São cláusulas condicionantes de gestão, covenants. Indicadores.
Dentro de indicadores de colateral, tenho ações de penhor e hipoteca, alienações, processos que possam estar interferindo nos bens que possam ser oferecidos em garantia. Conglomerado. O conglomerado, na pessoa jurídica, é a análise do grupo econômico, a análise do balanço consolidado, a análise dos acionistas, de todas as pessoas envolvidas com aquela organização. E na pessoa física, a análise de todos os agregados, os pais, cunhados, primos e assim por diante, que podem me dar uma ideia da família. A análise tradicional dos Cs de crédito ela é bastante típica. Apresenta como características dependência de julgamentos individuais, dependência da experiência dos funcionários diretos. É uma avaliação normalmente qualitativa e gera um rating a partir então da avaliação dessas informações. O rating é uma opinião independente sobre a capacidade do emitente de pagar o principal e os juros de um título emitido. E é feito normalmente por agências de rating. Então, normalmente essas agências emitem lá como rating AAA, AAA, AA ou A, BBB. Então são classificações, ou pode emitir uma nota de 0 a 9, de 0 a 6, de 1 a 7. Então ele tem um processo de avaliação e configuração desse risco de crédito. A análise quantitativa no risco de crédito. Eu tenho a modelagem. Lembra as aulas de estatística, que nem sempre nós gostamos das aulas de estatística? Então, a estatística é muito usada em crédito para definir modelos de concessão de crédito. É modelagem de risco de crédito. Eu tenho a determinação de variáveis relevantes ao processo de crédito. Tenho dados históricos que me permitem avaliar quem não deu certo com quem hoje está pedindo crédito. Eu tenho aí atribuição de notas de desempenho para cada variável e grupo de variáveis. Nesses modelos de pontuação, eu tenho uma atribuição de peso para variáveis e grupos de variáveis, que podem ser realizados por julgamentos pessoais, análise estatística descritiva, análise estatística multivariada. O resultado final, ou um score, é a média ponderada das notas atribuídas ao cliente. A partir desses scores obtidos, eu posso rejeitar o crédito, conceder o crédito, definindo limites e definindo prazos. Lembre-se, por exemplo, o caso de cartão de crédito, eu tenho lá os dados do cliente, preencho, o sistema olha essas informações, analisa essas informações com o modelo estatístico e me diz o score do cliente próximo ou não àqueles clientes que já não me pagaram no passado. Esse uso de modelos é feito por administradoras de cartão de crédito, instituições de crédito, aí que entendido instituições de crédito de forma ampla, como bancos, financeiros, o comércio e a indústria. Muito hoje do comércio grande varejista, ele é em função de crédito. Cobrança. Bom, dei o crédito, agora preciso cobrá-lo. As empresas devem definir políticas claras de cobrança para que o processo de cobrança seja eficaz. Então eu tenho que definir a política de cobrança. O recebimento de adimplentes e inadimplentes e insolventes. Tenho que ter procedimentos diferenciados para esses três grupos. Os tipos de cobrança para créditos vencidos, como é que eles vão ser feitos? Telefonema, carta ou e-mail, terceirização, negativação, cobrança judicial. Bom, você viu até agora a gestão de crédito. Nós começamos falando dos fundamentos, de alguns conceitos na gestão do capital de giro, falamos da concessão de crédito e agora estaremos falando da gestão financeira de estoques e logística. Veja, eu estou seguindo o ciclo financeiro. Os estoques, eu posso ter estoques de matéria-prima, produtos em elaboração, embalagens e produtos acabados. Tem também o caso, hoje muito usado, de estoque em consignação nos meus clientes. O investimento em estoques é um dos fatores mais importantes para a adequada gestão financeira das empresas. Razões para manter estoque: tornar o fluxo econômico contínuo, características particulares do setor ou uma política de venda dos fornecedores com descontos. Os estoques são essenciais para as vendas e as vendas são necessárias para os lucros. Assim, como contas a receber, os estoques dependem das vendas. Mas enquanto as contas a receber aumentam depois das vendas, os estoques devem ser adquiridos antes e por isso tem um custo adicional. E por isso precisam não ser excessivos. Isto gera a necessidade de prever vendas antes de estabelecer melhor nível de estoque. Quanto pior for a minha previsão de vendas, maior é o meu nível de estoque normalmente.
os custos relacionados aos estoques. Tem o custo de estocagem, custo de oportunidade, inclusive custo financeiro, aluguel, manutenção, seguro, obsolescência, refrigeração, iluminação, custo de encomendar, embarcar e receber, dispêndios com deslocamentos, custos de registros e contratos administrativos, custo de ineficiência de estoques, perdas de venda, ruptura dos cronogramas de produção e insatisfação dos clientes. Eu tenho que proporcionar um nível adequado de estoque à organização para sustentar as operações da firma de forma a ter também o menor custo possível. A decisão de quanto e quando comprar é uma das mais importantes na gestão de estoque. A gestão de estoque precisa cumprir a função de sustentar as operações da firma, mas com um custo menor possível. E as áreas dentro da empresa têm interesses diferentes quanto ao estoque. No sortimento, a área de compras quer um menor sortimento, as vendas quer um maior sortimento para poder vender e a área financeira quer um menor sortimento para poder bancar financeiramente aqueles recursos. Os estoques, a área de compras quer um volume de estoque alto, a área de vendas quer um volume de estoque alto e a área de finanças quer um volume de estoque baixo. Olha a briga. Dispersão. A área de compras quer uma dispersão menor em termos da estrutura de vendas, as vendas querem uma dispersão maior e finanças uma dispersão menor. Então veja, a administração de estoque gera conflito também dentro da própria organização, assim como a gestão do contas a receber. A delimitação funcional de áreas, financeira, RH, marketing, vem perdendo sentido e gera uma necessidade de decisões integradas, conjuntas e não segregadas. As decisões no capital de giro precisam ser integradas para reduzir o desperdício no capital de giro. O estoque é um ativo físico que necessita de investimentos e gera custos e benefícios. Existem alguns métodos para auxiliar o administrador na gestão de estoques. Lote econômico de compras e curva AVC são dois casos. No lote econômico de compras, eu estou buscando o menor custo, né? Então eu tenho equações que vão estar me definindo os menores custos possíveis da manutenção de estoque. Eu tenho aí a geração do lote econômico de compra. A prioridade de estoque me dá a curva ABC. Então, em qualquer estoque que possua vários itens, alguns serão mais importantes que outros. Eu preciso estar considerando aqueles mais relevantes. Preciso hierarquizar os estoques, dar maior atenção aos itens mais representativos. Então, vou listar os produtos de acordo com as suas movimentações de valor, sua taxa de uso vezes o valor individual. A curva ABC me dá cumulativamente 100%, mas mostrando, por exemplo, que do total de itens, cerca de 80% dos itens cerca de 20% dos itens me geram 80% do valor acumulado de estoque. Lei de Pareto. Estoque de segurança. Bom, o lote econômico é um modelo determinístico. A quantidade de recursos que a empresa irá demandar é incerta e pode haver excesso ou falta de estoque nessa determinação. O estoque de segurança é, portanto, uma porcentagem da demanda prevista adicional ao estoque. Veja, na gestão de estoque, a metodologia é sempre de um acréscimo para a satisfação de atendimento e tem um custo financeiro associado. Então, o estoque de segurança me gera aqui um acréscimo, né? Eu tenho aqui embaixo, nesse slide, pontilhado ali, o estoque de segurança a partir do qual eu gero o lote econômico. Compras. A área de compras, numa visão simplista, é o mero ato de comprar, mas não deve ser assim encarado, mas tradicionalmente assim o é. O ato de compra é um relacionamento mútuo. Eu tenho o fornecedor e o comprador e eu tenho aí situações de apoio, tenho a discussão de tecnologia, de informação necessária, de confiança, compromisso e eficácia. É essa ligação do comprador com o fornecedor que vai gerar o menor custo para a própria organização. A logística. A missão da logística é dispor a mercadoria ou serviço determinado, no lugar determinado, no momento determinado e nas condições desejadas. A logística não lida com detalhes de processo de produção, como o controle de estoque em processo e qualidade das operações. A logística diz respeito à criação de valor. O valor em logística é expresso em termos de tempo e lugar. Menor tempo útil me gera um menor custo financeiro. Produtos ou serviços não têm valor a menos que estejam sob a posse do cliente a tempo e lugar, a eles desejados. A logística normalmente refere-se à gestão de fluxo de bens e serviços e informações relativas a estes, a partir de uma empresa até os clientes finais, através de um canal de distribuição.
A gestão da cadeia de suprimentos possui uma abrangência maior, com gerenciamento além das fronteiras da empresa. Então, vimos agora a parte de compras, gestão de estoque e logística. E agora vamos olhar as fontes de financiamento para capital de giro, já indo para a parte passiva do circulante. As fontes operacionais de capital de giro originam-se a partir das operações da própria empresa. Podem ou não ter custos financeiros explícitos. Então, o que eu tenho nas fontes operacionais? Contas a pagar, salários, duplicatas a pagar, impostos a pagar. As fontes operacionais de capital de giro normalmente são fornecedores, impostos e obrigações sociais, salários e adiantamentos de clientes. Fornecedores. É considerada a principal fonte de financiamento a curto prazo para a empresa. Crédito estabelecido de acordo com o nível de atividades da empresa. Considera os termos de crédito, possibilidade de consignação ou de parcerias. Nessa relação com os fornecedores, são definidos os termos de crédito, os prazos, condições de pagamento e descontos. Eu preciso estar atento aos termos de crédito concedidos, definidos pelos fornecedores, porque às vezes eu posso precisar de limites maiores, só que esqueci de negociar isto. E aí terei um problema para bancar a necessidade de caixa. Fontes financeiras para capital de giro. São recursos obtidos junto a instituições financeiras, representam o endividamento da empresa, empréstimos, financiamentos para fins específicos ou não. Entendido como instituições financeiras, bancos comerciais, bancos múltiplos, empresas de factoring, que aqui eu coloco como instituição financeira no sentido genérico, no sentido específico, o Banco Central não considerar. Financeiras e bancos de investimento, através da emissão de títulos. Fontes para capital de giro junto a bancos comerciais e múltiplos. Nós temos inúmeras operações. Hot money, desconto de título, cheque pré-datado, conta garantida, crédito rotativo, empréstimo para capital de giro, financiamento de tributos e obrigações sociais, crédito rural, vendor, comprador. Temos ainda as operações em factoring, cessão de crédito, maturity, adiantamento sobre títulos a serem emitidos, factoring contra entrega de mercadorias e trust. Alguns produtos e serviços especiais, como commercial papers, que são títulos emitidos por empresas registradas junto à CVM para colocação de títulos de até 180 dias. Adiantamento sobre contratos de câmbio e adiantamento sobre contratos de letras entregues. Export notes, forfeiting, securitização de recebíveis e sale and leaseback, ou seja, eu vendo para a empresa de factoring e alugo na volta. Com isso, vimos as fontes financeiras que podem ser usadas para bancar aquela necessidade de capital de giro. Agora nós temos um fecho disso, que é o gestor integrado desse recurso, que é a gestão da tesouraria. A tesouraria, necessidade de recurso, de disponibilidade, provém de transação, a partir de uma sincronia imperfeita, de precaução, por incerteza ou risco, e especulação, a partir de uma oportunidade futura. A boa gestão dos recursos financeiros reduz a necessidade de capital de giro. Consequentemente, reduzem as despesas financeiras. O fluxo de caixa é instrumento que possibilita o planejamento e controle dos recursos. As empresas quebram não por falta de lucro, mas sim por falta de caixa. Bom, nós temos para a definição do fluxo de caixa sistemas integrados dentro da empresa. Quer dizer, hoje, para controlar o caixa da empresa, eu preciso ter um sistema que receba informações de contas a receber, do controle de investimentos, da contabilidade, do controle de financiamentos e do contas a pagar. Quer dizer, isto me gera uma previsão de fluxo de caixa que vai ser necessária. Veja, o fluxo de caixa é essencial na gestão de uma empresa, na gestão financeira de uma empresa. E muitas empresas não sabem sequer qual vai ser a sua necessidade de caixa desses próximos períodos. Eu tenho dentro da definição do fluxo de caixa o método indireto, que eu externamente, como um gestor de uma instituição financeira, de um fornecedor, posso fazer do meu cliente, a partir dos seus demonstrativos financeiros, como mostra esse slide de método indireto, onde eu tenho as origens, lucro líquido do exercício, aí os ajustes e as aplicações de recursos e o saldo de disponibilidade. E o método direto, onde eu tenho, então, a cada período, os ingressos de recurso e as destinações de recurso, entrada de caixa, saída de caixa e os saldos, junto com financiamentos, junto com aplicações financeiras. Bom, alguns modelos podem ser usados para a gestão de caixa. Um deles é o modelo de Baumol,
né, que é um levantamento histórico do caixa e uma definição desses momentos de disponibilidade a partir do histórico. Tem o modelo de Miller e Orr. Então, aí nós temos nessa apresentação do slide o fluxo definido pelo modelo de Miller e Orr, são fluxos de caixa aleatórios. Tenho ainda o modelo de dia de semana, que capta a variável sazonal, exemplo, numa indústria de lazer, por exemplo. Regressão múltipla para prever o comportamento do caixa pode ser usada. Posso tomar decisão quanto ao menor nível possível a partir então dessa modelagem. As aplicações financeiras, no caso então de eu ter recursos excedentes dentro do caixa. Posso fazer aplicações em títulos públicos, em títulos privados, em fundos de investimento e políticas de aplicação financeira têm que ser definidas, como a escolha do banco, definição de limites para atuar com determinados bancos, avaliação de alternativas de aplicação, avaliação de risco e retorno, por exemplo, o risco de contraparte, o risco da instituição financeira, risco da taxa de juros e o risco cambial. Alguns tópicos complementares que nós precisamos anotar agora na gestão de caixa. Float ou floating, o SPB, rede, instrumentos derivativos e gestão internacional do disponível. O floating é aquele recurso que fica flutuando, quer na empresa, quer na instituição financeira. São recursos transitórios em poder dos bancos ou das empresas, mais relevantes em ambientes inflacionários. Então, por exemplo, se eu tenho na instituição financeira um recurso para vender depósito à vista, que não está me custando nada, se eu tenho inflação de 30% ao mês, esse recurso vai ser aplicado numa operação de crédito no mínimo a 30%. Então, esses recursos flutuantes geram renda financeira. Podem fazer diferença quando bem administrados. E existe aí a decisão de centralizar ou descentralizar o caixa. O SPB. O SPB é o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Faz a integração digital de clientes e bancos e permite serviços de cash management, ou de gestão de caixa dos clientes. A administração das contas bancárias eu tenho que fazer junto com uma avaliação de risco das instituições financeiras, uma avaliação das demonstrações financeiras de bancos, desenvolvendo alguma metodologia, ou aquisição de serviços e rating que geram o rating desses bancos. Então, com isso, eu tenho na tesouraria o fechamento da informação do capital de giro. Bom, agora falaremos da gestão estratégica do capital de giro. Eu tenho dentro do capital de giro uma sincronia entre tesouraria, estoques e clientes, e todos têm sua importância. Eu preciso tomar cuidado na definição da gestão de cada um, como a gente agora acabou de ver. Preciso definir a relação entre liquidez e rentabilidade. Normalmente, quanto maior a liquidez que eu vá definir, menor a rentabilidade, porque eu vou ficar sem recursos, sem um rendimento daquelas aplicações. Algumas empresas, obviamente, conseguem ter um ganho financeiro em cima da sua liquidez, porque captam recursos muito baratos. A liquidez, ela está em tese ligada com o risco de insolvência. Agora, se nós classificarmos liquidez, por exemplo, uma liquidez corrente, empresas que vão à insolvência têm liquidez corrente alta, porque tem nível de estoque contabilizado alto, que não conseguem sequer vender, e tem contas a receber de clientes que não vão receber, porque os clientes são insolventes. Então, o índice sozinho de liquidez pode não definir a insolvência. Então, atenção e cuidado. O objetivo da administração do capital de giro, dentro dela, eu tenho que identificar o padrão de fluxo de caixa da organização e tenho que fazer o gerenciamento dos componentes, disponibilidades, contas a receber, estoque, fornecedores e adiantamento de clientes. Tenho que identificar um equilíbrio entre a liquidez e a rentabilidade e garantir retorno dos ativos e passivos da organização, gerando valor para a organização e para os envolvidos no negócio. Os ativos circulantes que eu tiver têm que ter uma renda financeira maior do que o custo que eu capto esses recursos. A administração do capital de giro é de fundamental importância para a sobrevivência das organizações, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Aumentei as vendas, aumentei o faturamento, mas estou endividado e sem dinheiro. O que ocorreu? Ora, eu aumentei as vendas, eu posso ter vendido para quem não me paga. E, na verdade, eu transformei produtos que eu comprei em crédito contra clientes insolventes. Vou ter problemas. Posso não ter controlado adequadamente os estoques,
Com isso aumentei as vendas, mas aumentei absurdamente os estoques e não tenho dinheiro para pagar os meus fornecedores. Estou endividado e sem dinheiro. Obviamente, a resposta está na gestão do capital de giro. A insolvência das empresas acontece no giro. Atenção e cuidado. Grato pela atenção, boa sorte. Professor, baseado na aula de hoje, a administração de capital de giro, gostaria que o senhor comentasse, no âmbito do Banco do Brasil, no âmbito do trabalho cotidiano dos funcionários, dos nossos alunos que estão hoje fazendo esta aula, como é que ele pode usar esta competência para ajudá-lo como ferramenta no processo de análise que ele deve fazer quando ele está concedendo crédito a um cliente? Bem, o entendimento da necessidade de capital de giro e da gestão do capital de giro do cliente é importante para que você saiba o nível de risco que você está assumindo em função da adequação ou não dessa gestão do capital de giro, bem como, caso ele tenha necessidade de mais recursos, se o teu nível de limite de crédito é inadequado para poder então oferecer um recurso um pouco maior. Então ele serve para a expansão das operações de crédito, de um lado, e serve também para uma restrição no caso de risco maior, reduzindo então a perda de crédito ou o nível de insolvência. Então entender a gestão do capital de giro é essencial para os profissionais do Banco do Brasil, porque no fundo é entender a gestão do cliente de curto prazo.